A Prins Meditações apresenta um áudio sobre a perfeição da vida. A vida é indestrutível. Quando falamos em cura de doenças por meio da prática do ensinamento da verdade, pode ser que algumas pessoas se perguntem, mas como o ensinamento que prega a inexistência da doença pode falar em cura da doença? Visto de uma forma simplista, o fato de falarmos em cura de doenças pode parecer uma contradição. Porém, para que o ensinamento a doença não existe possa ser compreendido de forma correta, é necessário fazer a distinção entre natureza verdadeira e fenômeno, que é o mundo material. Neste áudio, iremos aprofundar um pouco esta distinção e compreender como podemos manifestar em nosso corpo físico a saúde perfeita. Ao afirmarmos que a nossa natureza verdadeira é perfeita, estamos nos referindo ao nosso ser verdadeiro, o ser que foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Em outras palavras, você, que está ouvindo este áudio agora, foi criado por Deus e recebeu a vida perfeita de Deus. O eu verdadeiro, que recebeu a vida perfeita de Deus não é o seu corpo carnal, é um ser espiritual, dotado da vida perfeita e imortal. Problemas de saúde são a desintegração física de causas mentais, pensamentos, do passado. Medite, agradeça e deixe que se extingam essas causas mentais. Não empreenda uma pesquisa de memória do tipo onde foi que eu errei. A má causa mental que se foi, já se foi. Esteja atento à mentalidade de hoje. Ensina Cristo a orar e vigiar. Vigie-se, por acaso, ainda mantém pensamentos adoecidos. Você pode ser uma pessoa boa e maravilhosa, mas se sua mente fere e ataca os outros em silêncio pode estar produzindo doenças que surgem a partir dessa causa mental. Eis o melhor remédio para o corpo e para a alma: amar, perdoar e agradecer a tudo e a todos, e com total sinceridade interior. Sua mente fervilhava, enquanto meditava. Todas as coisas evoluem do nada e tomam forma, conforme os padrões do pensamento. Sofre-se porque se acredita que a matéria é real e sólida. O mundo fenomenal é meramente uma manifestação temporal de um retrato mental ilusório. O seu corpo físico também não tem existência própria. Só há a realidade. A verdadeira essência da realidade é Deus. Somente Deus existe. As coisas que são reais são apenas a mente de Deus e as manifestações da mente de Deus. Esta é a realidade. Renegando todas as manifestações ilusórias do plano físico, você pode conhecer Deus, real, o verdadeiro e único poder. Compreenda esta verdade. A vida imortal será restaurada, aqui e agora. O homem é filho de Deus. E, portanto, para ele, a doença não existe. Por essa razão, muitas pessoas conseguiram recuperar sua saúde ou a de seus familiares quando, por inspiração divina, compreenderam a verdade de que não existe doença alguma para os filhos de Deus. Quando digo, o homem é filho de Deus, não estou me referindo ao homem carnal, o homem natural ou humano, mas sim ao homem espiritual, o eu interior criado por Deus à sua imagem e semelhança. Este é o homem original e verdadeiro. Este homem espiritual é originariamente inadoecível, pois a vida que constitui sua essência provém de Deus, e assim sendo, por natureza, só pode ser perfeito. O corpo carnal em si, sendo matéria, não tem vida nem sensibilidade. Portanto, o corpo propriamente dito não sente dor, nem produz inflamações. Então, o que é doença? Doença é uma materialização da crença errônea arraigada na mente da humanidade. Crença essa que consiste em admitir como existente aquilo que é impossível existir.
pois não é criação de Deus. A crença errônea é a causa, sendo a doença o efeito. O encobrimento da natureza verdadeira do homem, que é perfeita, isto é, o pecado, é a causa das doenças. O surgimento dos sintomas da doença é a consequência. Se você ficar doente, não entre em pânico. Serenamente mentalize que seu eu verdadeiro não é o corpo carnal. Considere o corpo carnal separado de seu eu verdadeiro. Considere um desenho feito por você, no passado. Mesmo que o corpo esteja doendo, mantenha a serenidade e mentalize. Não é o meu eu verdadeiro que está com dor. Fui eu que, com meu pincel mental pintei essa figura sofredora. A dor se extinguirá, assim que eu apagar essa pintura. Assim mentalizando, desvie o pensamento da dor física e visualize com grande serenidade a sua essência, a sua natureza verdadeira de Filho de Deus, pleno de harmonia e saúde. Contemplar assim a perfeição da essência corresponde a jogar fora o velho pincel mental que pintava o aspecto doentio, e pegando um novo pincel mental, pintar uma imagem plena de saúde. Por acreditarem na existência verdadeira da doença e atribuírem a ela uma força ativa, tanto os pacientes como os médicos são dominados pelo temor, o qual reprime a força da mente que comanda a cura natural, reduzindo o poder curativo natural que o organismo possui. Portanto, em vez de temer a doença, creia firmemente que a força curativa natural que existe no ser vivo é manifestação da grande força proveniente de Deus, e assim sendo, nada é impossível para ela. Manifeste em seu mais alto grau a força curativa natural, alcançando a plena consciência da força da mente que comanda as células que combatem a doença e ativando com essa força mental a capacidade de reestruturação das células do corpo todo. O essencial é não se render à doença, deixando-se dominar por pensamentos tais como, em se tratando de uma doença tão grave como esta, é impossível alterar o estado do corpo com a força da mente. Atribuir força à doença é permitir que ela comande seu corpo. Jamais se acovarde diante da doença. Continue a afirmar, com coragem e determinação, que sua mente é que desenha o seu corpo carnal. Reconheça que até agora sua mente estava desenhando um aspecto doentio e afirme energicamente para si mesmo que é muito fácil apagar tal desenho e substituí-lo pelo desenho sadio. Geralmente, as pessoas doentes mantêm, o tempo todo, pensamentos tais como, estou doente. Não posso negar a existência desta doença e deste sofrimento. Ainda que inconscientemente, afirmam a existência da doença e do sofrimento, o que impede o processo natural de cura e também contribui para o agravamento da doença. Mesmo assim, a maioria das doenças acabam sarando depois de algum tempo. Sendo assim, é desnecessário dizer que, empregando a força mental para negar a existência da doença, ocorrerá muito mais rapidamente o processo natural de cura. Encarar a doença como existência verdadeira e tentar combatê-la com a força da mente ainda não é suficiente. É preciso afirmar para si mesmo, com toda a convicção, o seguinte: doença não existe. Embora pareça existir, não é existência verdadeira. Não passa de produto da ilusão. É preciso levantar bem alto a tocha da sabedoria divina inerente aos filhos de Deus e destruir a ilusão com sua luz poderosa. É mister eliminar a treva da ilusão com a luz da sabedoria divina, e através do pensamento correto do eu verdadeiro, banir a ideia equivocada de que pecados e doenças existem. Só assim desaparecerão realmente os pecados e as doenças. O pecado não existe, a doença não existe. Se eles lhe parecem existir, é porque você os retém em sua mente.
Solte-os da mente. Solte-os, solte-os. Curar nossa própria doença ou a dos outros consiste, essencialmente, em enfrentar a falsa existência com a existência verdadeira. E isso é uma luta que exige todo o empenho e concentração, tal como um duelo de vida e morte. Para tratar do doente e conduzi-lo à cura, aproximamo-nos dele. Melhor dizendo, nossa essência, nosso eu verdadeiro, se aproxima dele. Ao transmitir as palavras da verdade ao doente, devemos ter a convicção de que Deus está falando através de nós. E mesmo em silêncio, devemos emitir de todo o nosso ser vibrações da verdade e de paz, que promovem a saúde. Aquele que, estando à cabeceira de um enfermo com fisionomia sombria, refere-se à doença como algo terrível ou comenta sobre o agravamento do estado do paciente do quarto ao lado, não tem qualificações para tratar de pessoas doentes. Suponhamos que se introduza comida no estômago de alguém que tem acabado de morrer, não de doença gástrica mas de algum outro mal. Verificar-se-á que, apesar de não haver nenhum defeito no aparelho digestivo, não se processa a digestão. Isso nos leva a compreender que a função digestiva não ocorre pela ação do aparelho digestivo em si, mas sim pela ação da mente, e que, por essa razão, não importa o estado do estômago, que é matéria, não importa que tenha úlcera ou até mesmo câncer, ele é capaz de digerir o alimento, contanto que a mente mantenha a firme determinação de digeri-lo. O aparelho digestivo, por ser mera matéria, não tem o poder de matar o homem, nem de vivificá-lo. Pelo contrário, a mente é que tem o poder de vivificar ou matar o aparelho digestivo, por sua livre vontade. Quando compreendemos essa verdade e tomamos consciência da força infinita da mente, libertamo-nos da ilusão que estava tolhendo a manifestação dessa força, e graças à ação dela, o aparelho digestivo passa a funcionar vigorosamente. Isso acontece não só com o aparelho digestivo, mas também com o cérebro, o aparelho circulatório, o aparelho urinário, o aparelho respiratório e os demais órgãos. Por mais enfraquecidos que estejam os órgãos do corpo, eles se revigoram quando a mente, desfazendo-se das amarras com as quais tolhia a si mesma, passa a agir com plena liberdade. Isso é natural, pois foi a mente que, estruturando a matéria inorgânica, fez o corpo carnal e o mantém vivo. A causa fundamental da doença é o tolhimento da mente, que se manifesta no corpo como impossibilidade de mover-se livremente. Assim sendo, deixando de haver o tolhimento, o doente sara. O que provoca o tolhimento da mente são os pensamentos errôneos. Quando a mente se permite conceber ideias que admitem a existência da doença, essa se manifesta concretamente. A visão de figuras anatômicas do corpo humano doente e o conhecimento de teorias patológicas, da localização e condição da doença, etc., contribuem para reforçar a imagem mental da doença e tolher ainda mais a mente. Por isso, é melhor que o paciente não adquira tais conhecimentos. Pelas razões acima, evite falar de doenças, não só com os doentes, mas também com pessoas sadias. Não fale de doenças e sofrimentos. Não diga que o cansaço provoca doenças. Evite ver, ouvir ou ler propaganda de medicamentos, pois contém palavras que admitem a existência da doença. Não faça aos doentes perguntas do tipo: como está se sentindo? Ainda sente dor? Perguntas como estas fazem com que a pessoa se sinta ainda mais doente, regravando em sua mente a doença e seus sintomas, o que contribui para agravar o mal. Não profira palavras de compaixão que possam acentuar a tendência psicológica do paciente a se queixar da doença.
Não fale de assuntos que tirem a coragem do enfermo. Não cite o nome da doença, nem fale da evolução da mesma, da condição atual, etc. A doença não é existência verdadeira. Deveria ser fácil tirar-lhe a máscara e fazê-la revelar sua inexistência. Porém, não o é para a maioria das pessoas. Que é que torna isso tão difícil? Certamente não é a insistência da doença em afirmar sua existência, mas sim o fato de que a maioria das pessoas acolhe ideias errôneas como: a doença existe. O organismo físico chamado corpo humano é dotado de sensibilidade. O corpo físico sente dores e sofrimentos, etc. Influenciada pelo ensino materialista que considera o homem um ser material e pelas modernas teorias da biologia e da medicina, que enfatizam a existência da doença. Assim é o poder do pensamento. Dizem que, durante uma batalha, em meio a intenso tiroteio, se alguém atirar pedrinhas nas costas dos soldados, alguns deles tombam no chão e gemem: "Fui ferido", crentes de que foram atingidos por uma bala. Por outro lado, há casos em que o soldado, mesmo sendo ferido gravemente durante uma batalha, não sente dor, por estar inteiramente empenhado na luta, e continua a combater como se nada lhe tivesse acontecido. Mas, assim que alguém lhe diz: "Céus, você está gravemente ferido", ele começa a sofrer e cai no chão. Isso nos leva à conclusão de que tanto a dor como a disfunção do organismo não são provocadas pelo corpo em si. Na verdade, elas são provocadas pela mente. Pode-se dizer que a dor e a disfunção do organismo ocorrem porque a mente admite a existência da doença, e, consequentemente, da dor e do sofrimento. Epilepsia é, por assim dizer, uma doença em que, durante o acesso, a mente do paciente se afasta temporariamente de seu corpo. Por isso, durante o ataque epiléptico o paciente não sente dor, mesmo que caia numa fogueira e sofra queimaduras. Se as sensações de dor, frio, calor, etc., fossem provenientes de elementos materiais em si, tais como o cérebro e as células nervosas, o epiléptico deveria ter tais sensações mesmo durante o acesso, uma vez que a estrutura anatômica de seu corpo não sofre alterações. Mas, como foi dito, o epiléptico não tem sensações de dor, calor, frio, etc., durante o acesso. Isso é uma prova de que as sensações de dor, frio, calor, etc., assim como todos os demais sofrimentos físicos, não provém do organismo em si. A origem do sofrimento físico está na mente. Sentimos sofrimento físico porque nossa mente estabelece que em tal condição, é inevitável que o corpo sofra. Compreendendo isso, entendemos também a verdade de que o corpo carnal em si, por ser mera matéria, não sente dor, cansaço ou sofrimento, por mais que sofra danos. Essencialmente, somos filhos de Deus, e portanto, é impossível ficarmos doentes. Ao compreendermos essa verdade, extinguem-se naturalmente as dores, o cansaço, a doença, enfim, todos os aspectos fenomênicos negativos. É preciso, pois, conscientizar que o homem é filho de Deus e possui uma força interior infinita, a qual está ligada à força exterior também infinita. Esse é o princípio da saúde infinita, do vigor infinito, e é uma das verdades que a espiritualidade se propõe transmitir a todos. O homem traz Deus em seu interior e também se comunica com Deus externamente. Chamamos de Filho de Deus, a Deus que habita nosso interior, e de Deus Pai, Senhor dos céus e da terra, a Deus onipresente que abrange todos os seres e todas as coisas do universo. O homem, sendo filho de Deus,
é dotado de capacidade infinita. Além de trazer em seu interior a capacidade infinita, está ligado ao manancial da força infinita, Deus, e assim sendo, sua capacidade se manifesta na medida em que a exterioriza, num fluxo incessante como a água que jorra da fonte. Não se julgue fraco, caro leitor. O que o torna fraco é justamente a atitude mental de julgar-se fraco. Nenhum elemento exterior é capaz de torná-lo fraco, pois Deus vive dentro de você. Abra as janelas da mente e reconheça a presença de Deus em seu interior. E receba dele a força infinita. Não fique a buscar ajuda aqui e acolá, pensando que pessoas e coisas do mundo exterior podem dar-lhe força. Proceder assim é desviar-se do caminho reto e enveredar por caminhos longos e tortuosos. Avance pela estrada reta, ou seja, simplesmente manifeste a força de seu eu verdadeiro. O fraco eu carnal não é o seu eu verdadeiro. Seu eu verdadeiro é a extensão do próprio Deus. É a imagem e semelhança de Deus. Portanto, você é um ser infinitamente forte. Antes de mais nada, precisamos compreender que nossa força vital não vem de elementos exteriores, mas brota do interior de nós mesmos. O mundo exterior é reflexo do mundo interior. O mundo exterior é o efeito, enquanto o mundo interior é a causa. Portanto, não adianta tentar corrigir apenas o efeito. Os elementos que constituem o mundo interior são todas as ações da mente, tais como o pensamento, o sentimento, a emoção, a vontade, etc., os quais, uma vez ocorrendo, inevitavelmente acabam manifestando-se concretamente no corpo, mais cedo ou mais tarde. Alguns dizem, os espiritualistas pregam que a mente influi no corpo, mas não consigo acreditar nisso, pois eu posso exemplificar isso, citando muitos fatos que podem ocorrer na vida de qualquer um. Suponhamos que você receba um telegrama. Abrindo, lê a seguinte mensagem: seu pai está em estado grave, venha imediatamente. No mesmo instante, você empalidece. Sua mente é que leva a choque, mas é seu rosto que empalidece. Como pode notar, a mente influi no corpo. Agora suponhamos que você esteja sentado à mesa de refeição, com a mente alegre e descontraída, quando, por alguma razão, alguém o insulta, dirigindo-lhe palavras grosseiras. Você fica indignado e se exalta. Na mesma hora, você perde o apetite, não sente mais o gosto da comida e o processo digestivo de seu organismo torna-se moroso. Isso não é uma prova de que a mente influi no corpo, sim ou não? Se temos mais um exemplo, suponhamos que você, andando na rua, veja um homem com aspecto doentio, caminhando com passos incertos. Você logo pensa, aquele homem está doente. Sim. Sem dúvida, ele está doente. Mas, na verdade, a doença está na mente dele. O que provoca o enfraquecimento do corpo é a mente. O corpo em si é matéria, não podendo, portanto, caminhar por si mesmo, seja com passos trôpegos ou com passos firmes e rápidos. Suponhamos, ainda, que ocorra um grande maremoto. Você vê, logo adiante, casas sendo arrastadas por um vagalhão. Outra onda enorme se aproxima. Ao perceber isso, seu coração começa a bater em ritmo acelerado, seu rosto fica pálido e todo o seu corpo começa a tremer. Por que ocorrem essas alterações em seu corpo? Porque sua mente lhe diz que essa onda enorme se abaterá sobre você e o matará. Mais um exemplo. Suponhamos que você, sentindo-se doente, vá consultar um médico. Após examiná-lo,
ele diz que você está com tuberculose e que seu estado é muito grave. No mesmo instante, você empalidece, seu coração começa a bater descompassadamente, ocorre-lhe falta de ar e você fica com o aspecto de quem está realmente à beira da morte. O que provoca essas alterações em seu corpo não é a tuberculose em si, mas o pavor que toma conta de sua mente, como no exemplo do maremoto, citado acima. Há doentes que recuperam o ânimo repentinamente, ao receberem a visita de um verdadeiro espiritualista. Provavelmente, muitos médicos já tiveram a curiosa experiência em que, ao visitar seu paciente, este apresenta uma melhora repentina, apesar de não lhe ter sido ministrado nenhum tratamento novo. Essas melhoras ocorrem quando o visitante, seja uma pessoa ou um médico, traz consigo uma atmosfera de saúde, e transmitindo-a em palavras e atitudes, faz o paciente convencer-se de que seu estado não é grave, dá-lhe esperança e infunde-lhe otimismo. Ao nos expormos ao vento frio, pensamos, nossa, que frio, percebemos a baixa temperatura. Isso é perfeitamente natural. Mas o problema é que muita gente acrescenta a esse pensamento um outro. Talvez eu apanhe um resfriado. Pela ação desse pensamento, é provocado o fenômeno chamado resfriado. Como o pensamento de que talvez apanhe um resfriado tem mais força do que o vento frio em si, a pessoa acaba pegando mesmo um resfriado. Se ela, em vez de pensar que poderá ficar resfriada, tiver a convicção de que o vento frio dá vigor à pele e torna mais sadio o corpo, será isso que acontecerá. Que reação terá uma criança ao receber um tapinha na face? Se ela pensar que isso foi um castigo, ficará muito sentida e chorará. Mas, se pensar que aquilo foi uma expressão de carinho, ficará contente. Como se pode notar, a mesma ação física de bater na face pode provocar diferentes reações, dependendo da atitude mental de quem a recebe. Vamos supor que peguemos um vaporizador e umedeçamos os rostos de duas pessoas adormecidas. Uma delas sonha, então, que tomou uma chuva repentina, sentiu frio, ficou muito doente e está sendo hospitalizada. Mas a outra sonha que está numa praia, banhando-se no mar sob um sol cálido e agradável, com respingos das ondas a molharem seu rosto, e sentindo que isso a tornará ainda mais sadia. Ambas são situações ocorridas em sonho, mas, enquanto sonham, as pessoas não se dão conta disso. No caso da primeira, apesar de seu estado doentio e o hospital não passarem de visões, ela sente que está sofrendo e que está no hospital. Não obstante essa situação existir apenas em sua mente, sendo, na verdade, visões produzidas por ação da mente dela, a pessoa pensa que ela própria é que está dentro desse hospital e dentro desse corpo doente. Despertando, verá que tudo não passava de sonho. Assim também são as situações da vida fenomênica. Enquanto pensamos que estamos numa situação de sofrimento ou dificuldade, somos por ela dominados. Devemos inverter esse pensamento, ou seja, compreender todas as infelicidades e adversidades, inclusive a doença, são produtos da ilusão que eu próprio criei em minha mente. Meu eu verdadeiro não está preso dentro deste corpo carnal, nem nas situações adversas deste mundo. Eles é que estão dentro da minha mente. Compreendemos, então, que o mundo interior, a mente, é o Senhor e que o mundo exterior, o mundo em que vivemos, é o servo. Consequentemente, tornamo-nos capazes de controlar livremente com o poder da mente, poder do mundo interior, a força material, ou força do mundo exterior, que antes julgávamos exercer influência sobre nós, criando doenças, infelicidades etc.
Ouvindo alguns médicos famosos por sua competência, soube que, em certos casos, eles obtêm bons resultados no tratamento de pacientes de doenças renais ou de tuberculose, ministrando-lhes substâncias que, cientificamente, não têm nenhum poder de curar tais males, como, por exemplo, o bicarbonato. Em tais casos, o paciente melhora devido à convicção de ter tomado um remédio eficaz. Por esse exemplo, podemos compreender que a mente é o senhor e que o corpo é o servo, ou seja, que a mente comanda o corpo. Se a mente abandonar o corpo, nenhum remédio fará qualquer efeito neste. Se o efeito dos remédios fosse puramente material, teríamos bons resultados mesmo que os ministrássemos aos cadáveres. Mas tal não ocorre. Isto porque o que torna eficaz o remédio é a ação da mente, e assim sendo, no corpo destituído de mente ele não produz efeito algum. Mente manifestada de forma perceptível ao tato, eis o que é o nosso corpo carnal. Se nossa mente deseja erguer a mão, nosso corpo ergue a mão, porque a mente está manifestada no corpo. Certos filósofos disseram ter dificuldade em explicar o processo pelo qual a mente aciona o corpo. Mas, compreendendo que o corpo é manifestação da mente, a explicação torna-se fácil. Se a mente deseja levantar a mão, o corpo faz isso. Se a mente pensa estar sentindo sofrimento, o corpo sofre. Se a mente crê na ocorrência de indigestão, o corpo apresenta indigestão. Mas, se a mente crê que a digestão se processa normalmente, o corpo realiza boa digestão. Se a mente crê na ocorrência de resfriado, o corpo apanha resfriado. Mas, se a mente crê que não ocorrerá resfriado, o corpo não contrai resfriado, mesmo expondo-se a frio intenso. O corpo carnal é a mente materializada. Referindo-se ao fato de que os filhos se assemelham fisicamente aos pais, alguns afirmam que isso se deve à hereditariedade de caracteres físicos. Mas, na verdade, trata-se de hereditariedade da mente. Se fosse hereditariedade física em si, o corpo do filho deveria manter a semelhança com o pai, mesmo depois de ter sido destituído de mente, ou seja, de ter se tornado um cadáver, mas não é o que ocorre. O corpo do filho, uma vez destituído de espírito e mente, em pouco tempo se deteriora e se transforma numa massa disforme, sem nenhuma semelhança com o pai. Pode-se dizer, portanto, que o corpo carnal mantém sua forma pelo poder da mente que sofre alterações quanto ao aspecto e à saúde segundo as mudanças de atitude mental. Por mais fraca que seja nossa constituição física, não devemos pensar que isso é hereditário e nada se pode fazer. Mudando nossa atitude mental, muda a nossa constituição física. Quando compreendemos a verdade, nossa mente manifesta plena capacidade de agir sobre a matéria. Portanto, é natural que tudo possa ser livremente modificado pela mente, e assim sendo, não pode haver compleições físicas inalteráveis nem hereditariedades imutáveis. Há pessoas que se julgam propensas à tuberculose, por hereditariedade. Mas elas podem ficar tranquilas, pois tal propensão inexiste. Contanto que abandonem a ideia errônea de que têm propensão para a tuberculose, deixarão de ser fracas e doentias. Soube que certo médico, tendo examinado uma criança e diagnosticado predisposição à tuberculose, mandou medir-lhe a temperatura diariamente. Considero isso uma medida errônea, pois provoca não só nessa criança, mas nos familiares e demais pessoas a seu redor a ideia de ser ela uma criança fraca, predisposta à tuberculose. E com essas palavras, semeia no subconsciente da criança a ideia de que essa doença está presente nela. Se a humanidade tivesse uma noção um pouco mais clara do que é doença,
as pessoas deixariam de agir de modo tão insensato. Com muita propriedade, dizem que o amor desacompanhado de sabedoria é nocivo ao homem. Corpo doente é aquele em que a ideia de doença está manifestada de modo palpável. Quanto menos houver ideia de doença, mais saudável torna-se o corpo. O homem não é sustentado pela matéria, e sim pela vida proveniente de Deus. Quando a alma, que é sopro de vida de Deus, abandona o corpo carnal, não se pode fazer com que o homem volte a viver, ainda que se ministrem ao cadáver todos os tipos de remédios e alimentos. Se conscientizarem isso verdadeiramente, as pessoas deixarão de se prender tanto a um ou a outro método material para promover a saúde, a nutrição, etc., e ficarão saudáveis na medida em que abandonarem tais preocupações. Muitas pessoas vivem temendo os micróbios, mas, se despertarem para a verdade de que a essência do homem é divina, e portanto, indestrutível, compreenderão que jamais serão afetadas por agentes tais como micróbios, vírus, etc., e se tornarão sadias na medida da compreensão dessa verdade. Assim como a luz é mais forte que a treva, a mente que despertou para a verdade é mais forte que a mente em ilusão. Ideia de saúde é própria da mente que despertou para a verdade, enquanto que ideia de doença é própria da mente em ilusão. A primeira tem substância, mas a segunda, não. Assim, no instante em que a pessoa desperta para a verdade de que o homem é essencialmente indestrutível, pois é filho de Deus, ocorre uma grande transformação em sua vida. Ocorre o renascimento pelo poder do Espírito. Ela conscientiza que sua vida, por ser uma unidade com a vida de Deus, existe eternamente, transpondo os limites do corpo carnal. Sua vida cotidiana se torna a vida divina, e por conseguinte, desaparecem o temor, a doença e a morte. Se você, apesar de estar com boa saúde, vive com receio de contrair tuberculose, é preciso evitar a leitura de toda e qualquer literatura sobre tal doença, como livros que se referem à prevenção e à medicação desse mal, publicações que apresentam estudos sobre suas causas e sintomas, etc. A palavra é uma força criadora. Portanto, lendo artigos que descrevem os sintomas de uma doença, você estará plantando sementes dessa doença no mundo mental, as quais germinarão posteriormente. Por isso, se você quer evitar a tuberculose ou qualquer outra doença, é melhor ignorar os conhecimentos referentes a ela, ou seja, não se deixar influenciar por afirmações como: isso faz mal aos pulmões, aquilo prejudica os pulmões, etc. É preciso passar a ter a seguinte convicção: nada tenho a temer. O homem é filho de Deus e não há coisa alguma que lhe faça mal. Manter essa convicção é impedir que sejam lançadas na mente as sementes da doença. Tendo essa convicção, a pessoa não contrai doença alguma, quaisquer que sejam as condições ambientais em que viva. A maioria das pessoas sente grande temor da doença. Mas a verdade é que a doença não tem o poder de destruir o homem. Doença é, por assim dizer, um desenho que a mente humana traça. Mesmo que o desenho traçado represente um grande sofrimento, ele não pode causar a morte do homem. O homem em si jamais morre. Há pessoas que resolvem se suicidar por não suportarem as amarguras desta vida ou os sofrimentos causados pela doença. Porém, mesmo que se mate o corpo carnal, o homem não morre, e também não se extingue em sua doença, seus pecados e seus sofrimentos. Destruir o corpo carnal é como rasgar a tela da pintura. Mesmo que se rasgue a tela, não se apaga a ideia do pintor, isto é, a imagem existente na mente dele. Analogamente,
Mesmo que alguém mate seu próprio corpo, a ideia de doença, de pecado e de sofrimento não se apagam e ele continua a sofrer no mundo espiritual. Isto é um fato comprovado por modernos estudos de fenômenos espirituais. Afirmo, portanto, que a doença não mata o homem. E digo mais, nem a morte do corpo consegue destruir o homem. Compreendendo isto, concluímos que não precisamos temer nem a doença nem a morte do corpo carnal. Temível é apenas a ilusão da mente, que faz surgir a doença e a morte. Enquanto não eliminar a ilusão de que a doença e a morte são existências verdadeiras, o homem continuará a adoecer e a morrer. Na verdade, o homem é eterno, pois é um ser espiritual, e justamente por isso, pode passar repetidas vezes pelo adoecimento e pela morte de seu corpo carnal. Isso é comparável à atuação de um ator teatral. Mesmo que a personagem interpretada morra numa das cenas da peça, o ator continua vivo e pode voltar ao palco repetidas vezes para interpretar não só a mesma cena da morte, como também outras. Se não queremos adoecer e morrer no palco chamado vida, devemos substituir a peça que vínhamos interpretando até agora, por uma nova peça, na qual o homem é imune a adoecimento e morte. Ele é um ser espiritual e imortal, e não um corpo material. A peça que encenamos nesta vida é escrita pela mente. Assim, enquanto nossa mente mantiver como enredos da peça a doença, a morte e a materialidade do homem, continuaremos sujeitos a tudo isso e repetiremos o processo nascimento, adoecimento e morte, próprio do ser material. A crença de que o homem é um ser material vem acompanhada, inevitavelmente, da ideia de que toda matéria é sujeita a desgastes e avarias. Como concretização dessa ideia, o corpo carnal, que é produto da mente, sofre desgastes e avarias e acaba perecendo. Porém, como o homem em si é imortal, continua tendo, mesmo após a morte carnal, a ideia de que o homem é um ser material, e como concretização dessa ideia, torna a nascer neste mundo com um novo corpo material. Sakyamuni, Buda, chamou a isso de transmigração da alma. Como já disse, enquanto não eliminarmos definitivamente a ideia de que somos seres materiais e não despertarmos para a verdade de que somos espíritos imortais, continuaremos repetindo o processo de nascer no mundo material como concretização da ideia de que somos seres materiais, e como tal, sofrer desgastes, avarias e morte. Nosso nascimento neste mundo material, o adoecimento, o envelhecimento e a morte, tudo isso é produto de nossa mente. Em outras palavras, as vicissitudes desta vida, que se resumem em nascimento, envelhecimento, doença e morte, não são existências verdadeiras, sendo apenas produtos da força concretizadora da ideia de que somos seres materiais. Portanto, embora o homem fenomênico passe por essas vicissitudes, o homem espírito, o homem verdadeiro, está acima de tudo isso. Sendo um ser eterno, ele não nasce, não adoece, não envelhece e não morre. O homem espírito jamais nasceu no mundo material, e consequentemente, jamais morre. Ele simplesmente aparece no palco chamado mundo material, e depois sai de cena, tudo conforme a peça escrita pela mente, intitulada Encarnação e Morte. O homem espírito não é matéria, está além do âmbito material. Assim sendo, não é afetado pelo aumento nem pela redução das coisas materiais, mantendo-se imune a tudo quanto acontece no nível do mundo material. Ele continua vivo e totalmente ileso, mesmo que seu corpo carnal tenha sido despedaçado por uma explosão, fuzilado, corroído por uma doença, enfim, destruído por algum elemento do mundo material.
Para o homem espírito não existe morte por explosão, fuzilamento, doença, velhice nem de espécie alguma. O mal da maioria das pessoas consiste em confundir o homem verdadeiro com um homem aparente. A morte não passa de uma ilusão criada por nossa própria mente. Após recorrermos a todos os expedientes materiais para fugir da sombra ameaçadora da morte, clamamos do fundo de nossa alma: não quero morrer, gostaria de viver num mundo sem morte. Não podemos escapar da morte nem encontrar um mundo sem morte através de expedientes materiais. Podemos descobrir o mundo sem morte somente quando compreendemos que o nascimento e a morte são produtos da ilusão da mente e despertamos para a verdade, de que por trás da existência fenomênica sujeita ao nascimento e à morte, há a vida eterna, a vida que não está sujeita ao nascimento e à morte. Podemos descobrir nossa vida eterna somente quando despertamos para a verdade de que nosso eu não é um ser material, mas sim um ser espiritual sublime e imortal, ou seja, Filho de Deus. A partir do momento em que despertamos para a verdade de que somos seres eternos, livramo-nos do medo da morte. Nossa mente deixa de conceber a ideia de morte, e consequentemente, essa deixa de se manifestar no plano fenomênico. Assim, conseguimos finalmente alcançar o mundo da vida eterna, onde não há reencarnação. Tanto o nascimento como a morte são produtos da ilusão. A vida eterna, que está acima do nascimento e da morte, é o homem verdadeiro, que existe verdadeiramente. A matéria está sujeita a constante modificação e fadada à destruição. Por isso, enquanto mantivermos na mente a ideia de que o homem é um ser material, não poderemos alcançar a eternidade. Eu vim a este mundo com a missão de conduzir as pessoas à verdade de que o homem é filho de Deus, é um ser espiritual, é a própria vida eterna. O homem verdadeiro não é aquele visível e perceptível aos 5 sentidos. Mesmo que o corpo carnal apresente enfermidade, o homem em si não está doente. Mesmo que o corpo carnal morra, o homem em si não morre. É de fundamental importância não considerar como existência verdadeira o que os 5 sentidos mostram, isto é, o estado em que se apresenta o corpo carnal, e acreditar unicamente na existência da vida imortal, apreendida pela essência, iluminação. É comum as pessoas recorrerem a algum expediente em busca de saúde e depois tentarem encontrar no corpo provas de que tal expediente eliminou de fato a doença. Mas essa não é a atitude correta. Não é que vamos nos tornar sadios, já somos sadios, sempre o fomos e o seremos eternamente. Assim é a essência do homem. E já que nada além da essência é existência verdadeira, não é preciso nos atermos ao corpo carnal e buscar nele a prova de que a doença já o deixou. Aqueles que se atêm ao aspecto do corpo carnal ainda não aprenderam realmente a essência, o eu verdadeiro. Continuam presos à ilusão que consiste em confundir o aspecto fenomênico com a existência verdadeira. Como inevitável reflexo dessa ilusão, a doença continuará manifestada no corpo. Não há morte nem doença. Elas não passam de aspectos transitórios, e obviamente, tudo que é transitório não é existência verdadeira. A essência é mais forte que o eu aparente. A existência verdadeira é mais forte que a existência falsa. Assim sendo, por mais grave que seja a doença, por mais próxima que esteja a morte do corpo carnal, triunfaremos sobre a doença e a morte, contanto que tenhamos consciência de nossa essência, eu verdadeiro. Então, chegará finalmente o momento do despertar definitivo, o momento em que não mais veremos a morte. Em outras palavras, chegará o momento em que despertaremos de uma vez por todas para a verdade de que nosso verdadeiro não é um ser material,
mas sim um ser espiritual indestrutível, ou seja, o homem-essência. Então, a morte ou a sobrevivência do corpo carnal deixarão de ter importância. Conscientizaremos que a sensação de existirmos como ser material fadado a desgaste e morte não passa de um sonho à luz do dia, uma miragem, um reflexo da mente. E não mais nos afligiremos com as vicissitudes desta vida, reconhecendo que elas nada mais são que pesadelos efêmeros. Os pesadelos se apagarão. Então manifestaremos finalmente nossa essência, natureza verdadeira, de Filho de Deus, que possui os mesmos atributos do Pai: liberdade plena, total ausência de medo, sabedoria infinita, capacidade ilimitada, enfim, a perfeição absoluta. Estamos agora trilhando o caminho para chegar a esse despertar. Nós não oramos nem veneramos a Deus com a ideia de que Ele seja um ser vago, misterioso e distante de nós. Se oramos, é para encontrar Deus dentro de nós mesmos. É para apreender o Ser Eterno, o Pai Eterno, em nosso interior. É para sentir e conscientizar: o Pai está em mim, e eu vivo eternamente nele. O pensamento oposto a este, ou seja, o de que eu não estou no Pai, nem Ele está em mim, constitui o grande pecado que encobre nossa essência, eu verdadeiro. Mas, felizmente, esse pecado se extingue quando conscientizamos Deus dentro de nós. Então despertamos. Isto é, compreendemos que não existe nada que nos possa ferir ou destruir, nada que nos cause sofrimento, que o eu destrutível não é o nosso eu verdadeiro, que o eu passível de sofrimento não é o nosso eu verdadeiro. A mente é a força motriz que sustenta o corpo. Por isso, assim que a mente abandona o corpo, cessam todas as funções orgânicas. O corpo fica inerte e entra em processo de decomposição, em conformidade com a lei da matéria. E quando isso acontece com alguém, as pessoas dizem: fulano morreu. Mas, na verdade, ele não morreu, pois sua vida é eterna. A vida continua a existir eternamente, transcendendo a morte. Assim sendo, mesmo que seu corpo carnal tenha morrido, a pessoa continua viva como um ser dotado de corpo espiritual, imperceptível aos 5 sentidos, e desperta da ilusão chamada morte. Isso é um fato que também recentes estudos de fenômenos espirituais já comprovaram. No Gênesis está escrito que criado, e eis que era muito Deus viu tudo quanto criado e tudo era muito bom, e que Deus criou o homem à sua imagem. Uma vez que Deus criou o homem à sua imagem perfeita, nós só podemos ser perfeitos, bons e saudáveis. O próprio Deus, examinando todas as coisas que criará, afirmou que eram muito boas. Ninguém e nenhuma força poderá tornar imperfeito ou doentio aquilo que Deus criou perfeito. O fato de o homem parecer doente nada mais é que uma espécie de ilusão. Não devemos ser enganados pela aparência ilusória das doenças e considerá-las realidade. Devemos acreditar cabalmente na bondade, no amor, na sabedoria, na perfeição e na força de Deus e também na perfeição de todas as coisas criadas por Deus. Logo, devemos acreditar na perfeição e na sanidade do homem. Isto, sim, é acreditar verdadeiramente em Deus. Quando dizemos que o corpo carnal não existe ou a matéria não existe, estamos querendo dizer também que na verdade o homem não é corpo carnal e nem matéria. Os nossos sentidos traduzem e veem o homem como corpo carnal e todas as coisas como existências materiais por conveniência, pois essa tradução facilita a nossa vida cotidiana. Ao invés de dizermos tradução, seria mais correto se disséssemos deturpação, pois a essência de todos os seres não é a matéria. Se formos diretamente a essência,
e não através da tradução, compreenderemos que todas as coisas são manifestação da vida de Deus. Sakyamuni disse: montes, rios, plantas, árvores, terra, enfim, tudo é Buda. Aquilo que parece matéria não o é. Aquilo que parece corpo carnal não o é. Se não o deturparmos, encontraremos o homem espiritual, que é a própria manifestação da vida de Deus. Se compreendermos que aquilo que parece matéria não é matéria e sim manifestação da vida de Deus, e que aquilo que parece corpo carnal não é corpo carnal e sim realidade espiritual, então compreenderemos que não existe nenhum corpo carnal e nenhuma coisa material, em parte alguma. O fato de a vida de Deus parecer corpo carnal ou matéria é ilusão, ou visão resultante da má tradução. Eis o significado das expressões a matéria não existe, e o corpo carnal não existe. Não podemos enxertar em uma coisa impura aquilo que é sagrado. Não devemos pensar que o corpo carnal, produto de desejos sexuais, seja o homem. O corpo carnal não é o homem em si, é apenas seu invólucro. Para que possamos nos tornar unos com Deus, é preciso que abandonemos o conceito de que o homem é corpo carnal. O homem não é olhos, nem é ouvidos, nem é nariz, nem é língua, nem é corpo e nem é mente. É como diz a Prajnaparamita Sutra, do budismo: olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente são o nada. Após compreendermos que olhos, ouvidos, nariz e língua são o nada, perceberemos que continua existindo um ser, que é o verdadeiro eu. Por mais que estejam manifestados os sofrimentos e as doenças, o verdadeiro eu não sofre, não adoece. Este é o Filho de Deus, que é Espírito. Devemos provar essa verdade na vivência do dia a dia. Somente ao compreendermos que o corpo e a mente fenomênicos são o nada, encontraremos o corpo verdadeiro, diamantino e indestrutível. Somente o corpo verdadeiro, diamantino e indestrutível é o verdadeiro homem, que jamais pecou, jamais adoeceu e jamais sofreu, e jamais morrerá. Este corpo se transforma a todo instante, pois ele não é realidade. Deus é onipotente. Deus está trabalhando agora, aqui. No entanto, o corpo carnal, ao invés de voltar-se a Deus, procura o apoio somente na matéria. O corpo carnal é nada. A matéria também é nada. Apesar disso, você vê como existente o corpo carnal, vê como existente a matéria, e consequentemente faz com que o nada procure apoio no nada. Compreenda: olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente são o nada. Compreenda isto. Desperte. Repito, desperte. Abandone a ideia de que o corpo existe. O pecado nada mais é que uma ilusão que encobre o verdadeiro eu, a realidade espiritual. Abandone a ilusão, e então se manifestará a verdade. O verdadeiro eu é realidade espiritual, jamais pecou e jamais adoeceu. Separe o verdadeiro eu do eu doentio. Separe o eu do corpo carnal. Separe o verdadeiro eu do corpo carnal sofredor, e consiga a autolibertação. Na matéria não existe sentido, não existe dor, não existe vida. Logo, a matéria em si não sente dor nem experimenta sensações desagradáveis. O corpo carnal não sente dores porque é matéria. Se, no entanto, o corpo carnal sente como se existisse a doença, é devido à mente ilusória. Abandone a ilusão de que a matéria possui sentido. Recupere a consciência de que, no plano de Deus, você é realidade espiritual, é filho de Deus.
Somente Deus é a realidade e somente a mente de Deus é mente real. Mente ilusória é mente falsa, é mente inexistente. A mente que sente as dores é mente que não existe. Afirme e manifeste positivamente a mente real, a mente de Deus, a mente que só percebe somente a perfeição. Negue energicamente a mente inexistente. Deus não criou a mente ilusória. O que Deus não criou não existe. Como Deus não criou a doença não existe. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus significa a autorrealização de imagem perfeita. É impossível que o homem, que é a autorrealização de imagem perfeita, adoeça, envelheça e morra. A imagem que adoece, envelhece e morre é imagem falsa, é imagem provisória, é imagem vazia. Deus criou todas as coisas e viu que eram boas e perfeitas. No Gênesis está escrito, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ora, é impossível que uma coisa boa criada e concluída por Deus degenere e passe a ser imperfeita. O homem criado por Deus é eternamente perfeito. Logo, ele jamais adoece. A doença não passa de um sonho, de uma fantasia. Deus não faz o homem adoecer. Pelo contrário, age no nosso interior como luz da sabedoria, destruindo a ilusão que diz, a doença não existe, e mostrando claramente que o homem é inadoecível e que a sua vida é eterna. Deus é bem. É amor. É sabedoria. Ele é onisciência e onipotência. É impossível que Deus, que é bem, amor, onisciência e onipotência, tenha criado a doença, que não é bem, que é contrária ao amor e que nos causa dor. Além disso, Deus, que é onisciência e onipotência, não comete falhas ou erros. Logo, é impossível que ele tenha criado uma saúde imperfeita, ou seja, a doença. Por isso, a doença, a infelicidade e a desgraça não são existências verdadeiras. São apenas ilusões. O que existe de verdade é apenas o que é bom, o que é perfeito. A existência verdadeira é bem, é perfeição. Portanto, o mal e a imperfeição nada mais são que a ausência da existência verdadeira. Todas as existências verdadeiras foram criadas por um único Deus. Portanto, entre elas não pode haver contradições ou desarmonias. Por conseguinte, não existe também a doença, que é uma forma de desarmonia. Não devemos considerar como um homem verdadeiro o Adão criado do pó da terra. Está escrito que aquele que foi formado da terra deve retornar à terra. O corpo carnal é uma existência de um falso conglomerado, e nele não está o verdadeiro eu. É como dizem as palavras, ajuntados e amarrados formam uma choupana, se forem soltos, voltam a ser os antigos gravetos. O eu carnal é uma existência provisória, e no seu âmago existe o verdadeiro eu, o eu espiritual. O eu espiritual é filho de Deus, e é eternamente indestrutível. Muitas vezes se diz que o corpo está cansado. Mas o que será que está cansado? Será a matéria que compõe o corpo, ou a mente? A matéria pode se desgastar pelo uso, porém não pode possuir a sensibilidade que diz, estou cansado. Quem o sente é a mente. Quando não existe esse sentido que diz, estou cansado, o desgaste da matéria será rapidamente recuperado pela força da mente. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo de tudo, nada existe fora dele. Sendo Deus o bem, nada existe que não seja bem. Não existindo nada que não seja bem, não pode existir a doença, que não é bem. É por essa razão que se diz que a doença não existe.
O que vê uma coisa inexistente como existente é a mente em ilusão. A mente em ilusão é a mente que sonha. A mente que sonha só existe enquanto sonhamos. Uma vez despertos, não existem nem a mente que sonha nem o conteúdo do sonho. A doença não existe. Se parece existir, isso é sonho. Despertemos do sonho. A realidade é mais concreta que o sonho. Diante da realidade, o sonho se desfaz. A realidade consiste no fato de que o homem é filho de Deus, que a sua vida provém de Deus, e que ele é originariamente saudável. Não existe nenhuma força que possa contrariar a força de Deus. Deus é a suprema e eterna autoridade, e somente Ele é a existência verdadeira. Sendo Deus o bem, somente o bem é a existência verdadeira. Devemos ter uma correta fé. Devemos eliminar o conceito de que existe outra autoridade além de Deus. Se a doença fosse criação de Deus, ela seria um bem, e consequentemente seria um mal curar esse bem, mas isso é uma hipótese absurda. Por outro lado, se a doença fosse um castigo de Deus destinado a punir aqueles que transgridem a lei de Deus, então a doença seria a criação de Deus. E os hospitais e os médicos que curam a doença estariam contrariando a vontade de Deus. E também Jesus Cristo não teria curado doentes, pois assim fazendo ele estaria eliminando uma criação de seu Pai, e consequentemente estaria contrariando a vontade de Deus. Portanto, a doença não é castigo de Deus destinado àqueles que transgridem a lei de Deus. Quando se diz que alguém adoeceu porque transgrediu a lei, essa lei nada mais é que lei da ilusão criada pela mente humana. Quando uma pessoa passar a acreditar que existe realmente outra força além de Deus, ela estará acreditando na existência de um mal além do bem, e enquanto acreditar na existência do mal afora o bem, ela terá um ponto fraco, o de ser dominado pelo mal. Por isso, você não deve reconhecer nenhuma outra existência além de Deus. Não deve reconhecer a existência da doença nem de qualquer força capaz de gerar o mal. Acredite que somente o bem, o belo, a perfeição, a harmonia e a paz são forças que existem realmente. Convença-se disso. Conscientize-se de que somente a vida de Deus, a vida perfeita, é a sua vida, e que o seu aspecto doentio é um sonho, uma fantasia. Não se deixe levar à mercê da mente em ilusão. Na verdade, a mente em ilusão também não existe. O que não existe, não existe. Desperte e veja. A mente que sonhava já não existe em lugar nenhum. Para os nossos sentidos carnais, o eu carnal, ou seja, o nosso ego, a doença e os males desse mundo parecem existirem de verdade. Mas eles não existem de verdade porque não são criações de Deus, que é a única verdade e poder criador. Portanto, repito, desperte e compreenda a verdade. A doença e os males desse mundo não existem em lugar algum, a não ser na mente ilusória do homem carnal, isto é, do nosso ego. Fim do áudio sobre a perfeição da vida. A vida é indestrutível.